Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está acompanhando. Meu nome é André, eu estou aqui de volta para fazer vídeos de NASCAR porque eu estou de férias da minha faculdade. Estou sem muitas coisas para fazer neste tempo livre, então eu vou aproveitar esse tempo para voltar a produzir alguma coisinha ou outra de NASCAR, já que quando a gente sabe, tem algum conhecimento sobre alguma coisa, é meio obrigação compartilhar, porque quem detém conhecimento para si próprio e fica guardando, tu basicamente está botando um cofre. E isso não é lá uma das coisas mais, pelo menos na minha perspectiva, não é uma das coisas mais ideais para se fazer numa sociedade como a nossa. Vamos que vamos então. Neste vídeo irei falar do seguinte tópico que eu pensei. 5 corridas, esse top 5 não é um top 5 da história, é apenas um top 5 que eu selecionei aqui na minha cabeça, corridas que eu me lembro, alguma coisinha ou outra. E daí eu fui caçar um pouco mais sobre elas, porque uma é deste ano, de 2025, e outras são mais antigas. Então eu recorri a essa minha memória de NASCAR, assim, pra ver o que eu lembrava. Daí eu fui atrás para pesquisar depois outras informações dessas corridas em específico que eu já não tivesse mais na cabeça. Então eu selecionei 5 corridas em que o piloto foi dominante, foi o protagonista da corrida, mas acabou não vencendo. Então vamos que vamos comentar sobre isto. Então o número 1 deste top 5 vai para a etapa de Darlington de 2018, quando a NASCAR ainda era Monster Energy Cup Series. Enfim, nessa corrida aí a gente teve o Denny Hamlin, vencedor do ano passado da etapa em Darlington, largando a pole position. E acreditava-se que por isso já ia ser um repeteco do ano passado, que ele ia ser um dos principais pilotos. Entretanto, surgiu um nome diferente. O Kyle Larson, naquela temporada de 2018, ele estava assim, sem vitória até o momento. Tinha várias corridas muito boas dele, mas que ele não conseguiu vencer. Ele vinha de uma temporada excelente em 2017, a melhor da carreira dele até aquele período, que ele venceu 4 corridas, foi para o playoff, mas acabou ficando para trás no meio do caminho, mas mesmo assim são 4 vitórias a bordo do 42 da Chip Ganassi. Enfim, ele vinha numa temporada que não tinha conseguido uma vitória até o momento, e em Darlington parecia que isso ia acontecer, porque ele, a ponta da corrida, venceu o primeiro segmento, venceu o segundo segmento e vinha liderando a corrida ali no trecho final. Porém, o que aconteceu? Teve um lance que foi uma rodada do carro 96 e aí os pilotos foram pro pit. Nesse pitbox é bobo, né? Nessa rodada de pits, o Brad Keselowski acabou saindo na frente do Larson. Assumiu a ponta da corrida, relargou melhor. E nisso daí, o Larson acabou ficando no ar sujo, uma coisa que ele mesmo disse depois da corrida, que o carro dele, a equipe dele preparou o carro dele, assim, ele mesmo estava gostando mais do carro andando no ar limpo. E isso aí acabou possibilitando que na relargada, Brad Keselowski tomasse a ponta e se mantivesse na liderança até a quadriculada. O Larson, inclusive, ainda foi ultrapassado pelo Joey Logano antes da quadriculada. O Larson, nesta corrida, liderou 284 voltas das 367 que foram dadas na pista, ou seja, mais de 50%. E foi assim, na minha concepção, olhando todas as corridas da temporada, essa ali foi a melhor do Larson disparado. E eu inclusive, mesmo tendo hateado ele naquela época, de 2017, e hateado ele depois, eu tava torcendo por ele naquela corrida, porque o 42 estava muito bonito e eu gostaria de ver um vencedor diferente na temporada. E aí o Larson acabou ficando, não venceu, mas foi o melhor piloto da corrida disparado. A gente tem que lembrar, um conceito básico do automobilismo e até mesmo de qualquer outro esporte. Nem sempre quem vence foi quem jogou, correu, fez a melhor campanha. Então vamos dar sequência, vamos para o número 2, Charlotte 600 de 2025. Bom, essa corrida aí a gente teve o Chase Briscoe largando a pole position e o Kyle Larson largando em segundo. Larson que estava tentando mais uma vez o Double Duty, porém acabou abandonando depois de bater na Indy 500. E aí veio para Charlotte e largou a corrida tudo normalmente. O Larson então liderou a corrida durante um período, em torno de 30 e poucas voltas, ali, acho que 40 voltas mais ou menos. Só que ele acabou rodando, e isso chamou uma amarela, e o Larson acabou ficando para trás, sumindo na corrida e posteriormente acabou abandonando no acidente. Mas a partir da rodada do Larson iniciou o domínio do William Byron, que ele vinha muito forte na perseguição a ele, era o melhor carro da corrida depois do Larson naquele período da prova. E aí o Byron iniciou a dinastia dele naquela corrida. Venceu o primeiro segmento, venceu o segundo e venceu o terceiro. O principal adversário dele nessa parte da corrida, nessas 300 voltas que foram os 3 primeiros segmentos, foi o Denny Hamlin, que ultrapassou ele, liderou 50 voltas inclusive, mas não conseguiu triunfar em nenhum segmento e o Byron continuou sendo predominante. No trecho final de corrida, acabou que aconteceu o seguinte: o Byron acabou tendo um probleminha com o fechamento do long run, e ali em torno de 10 voltas do final, o Ross Chastain, que vinha numa campanha muito boa nesse quarto estágio da corrida,
alcançou ele e depois de um dive bomb muito bem construído, o Chastain deixou o carro subir a ponto de William Byron não ter espaço para passar ele por fora e ter que tirar o pé e não poder fazer uma tentativa de mergulho para tomar a posição e aplicar o X no Chastain. E nisso aí o Chastain assumiu a ponta e liderou as 6 voltas remanescentes até o final. O Byron liderou então 283 voltas, uma a menos que o Larson e Darlington, por coincidência, e acabou ficando com a segunda colocação. Né? O Ross Chastain acabou triunfando, primeira vitória dele no ano, roubou o doce do Byron. O Byron ia vencer a segunda corrida dele no ano e a primeira Charlotte 600 dele. Mas isso simplesmente é NASCAR, isso acontece, então bora para a próxima. E nesta próxima corrida, nesse número 3, vamos falar novamente do Kyle Larson. E eu, mesmo que eu seja hater do Kyle Larson, eu nem tava com isso na cabeça quando eu fui planejando. Só fui lembrando das corridas em que um piloto liderou um monte de voltas e acabou sendo superado no final ou em algum período. Bom, o Kyle Larson, dessa corrida específica que eu vou falar, é a Atlanta de 2021. A primeira temporada dele na Hendrick, a temporada do título dele, e essa, no caso, era a 5ª etapa do campeonato. Então ainda não se tinha expectativa de que o cara ia vencer mais 9 corridas além da vitória dele em Las Vegas, naquele momento do ano. Bom, o Larson não foi o pole position, só engano, acho que foi o Denny Hamlin, mas ele largou e começou a dominar a corrida. Venceu o primeiro segmento, venceu o segundo, e estava liderando no terceiro segmento, com combustível, tudo já feito, todos os pits de bandeira verde já feito. E ele vinha ali liderando o terceiro segmento. No entanto, o Ryan Blaney começou a se aproximar dele. E o Larson acabou também encontrando um outro empecilho no meio do caminho, encontrou o Joey Logano. E o Joey Logano não deu vida fácil para o Larson, começou a defender a posição dele, não queria tomar volta, ficou segurando, trocando de linha para não dar chance para o Larson superar ele. E nisso aí o Larson ficou travado naquele ar sujo do Logano, não conseguindo avançar, superar ele. E nisso aí o Blaney vinha vindo num ritmo frenético atrás dele. E então chegou o número 12. Ryan Blaney chegou, fez um mergulho no Larson depois dele o Larson tentar trancar o Ryan Blaney que vinha pela linha de cima. O Blaney passou, daí o Logano deu passagem pro Blaney. E na sequência acabou que ao dar passagem pro Blaney, o Larson aproveitou o embalo e foi atrás. Só que nisso aí tinha outra situação à frente. O Brad Keselowski era o retardatário seguinte que o Larson tinha que superar. Daí o Brad Keselowski deu passagem pro Ryan Blaney, só que o Larson não conseguiu pegar o embalo e já superar na sequência. E aí ele ficou preso no meio dos dois companheiros de equipe do Blaney. E enquanto isso, o piloto do 12, que vinha de uma temporada de 2020 bem legal, numa vitória, mas era o padrão dele até aquele momento, veio vindo e rumou para sua primeira vitória no ano, a primeira dele na temporada e uma das 3 que ele conquistaria, né? A gente esperava que fosse a única dele, mas depois ele venceu mais 2. Nisso aí o Larson acabou ficando encalacrado atrás dos Penske, que conseguiu superar o Keselowski depois, mas já sem tempo para alcançar o Blaney, que venceu e aí tirou o doce da boca do Larson, desculpa. O Larson liderou, deixa eu só conferir minha anotação, quantas voltas. Foram ao todo 269 das 325 voltas daquela corrida. Muito mais que 50%. Só que acabou que não deu para ele. Então vamos partir para a próxima, que agora é mais um piloto da Hendrick, porém é o último, prometo. Vamos para a próxima, para a penúltima deste top 5, para o número 2 na verdade, né? Não quer dizer, bom, a minha ordem eu vou falar no final, né? Não necessariamente eu falei todos em ordem, mas no final eu vou ranqueá-los. Bem, Kentucky 2013, ainda quando a NASCAR era Sprint Cup. O autódromo do Kentucky Speedway recém havia sido introduzido na categoria, faziam 2 anos, foi introduzido no ano de 2011 e vinha para sua terceira corrida consecutiva. Então, a gente teve o Jimmy Johnson como grande protagonista da corrida. Ele era um dos protagonistas, inclusive, da temporada, porque ele e o Matt Kenseth basicamente estavam duelando entre si para ver quem seria o campeão lá no final da temporada, né? Porque ambos estavam muito à frente dos adversários. A terceira força nessa briga aí era o Kyle Busch, mas não estava parelho com estes dois aí. Então, o Jimmy Johnson era o melhor piloto dessa corrida, vinha liderando de maneira dominante e ao se aproximar do final da corrida, aconteceu uma amarela. O Brian Vickers acabou batendo no muro e isso aí ocasionou uma bandeira amarela, paradas nos pits, e o Matt Kenseth não trocou nenhum pneu e foi para frente, enquanto o Jimmy Johnson e vários outros trocaram 2. Essa estratégia aí colocou o Matt Kenseth numa posição muito confortável para ele escolher a linha de relargada, sair melhor por fora, enquanto o Johnson relargou mal.
O Jimmy Johnson relargou mal, ficou numa posição não muito confortável para estar nessa curva 1 do Kentucky. Até nos mesmos jogos eu percebo que essa posição que o Johnson estava não era muito não era muito agradável, vamos dizer assim, não muito também ideal para tu querer avançar na pista. E o que aconteceu? O Jimmy Johnson acabou distracionando, perdeu o controle do carro e rodou na frente do Joey Logano, né? Ele tentou completar a ultrapassagem ali no Joey Logano, não ultrapassagem, né? Defender a posição dele, porque ele relargou mal e o Joey Logano jogou por dentro. E aí o Johnson perdeu a linha e acabou rodando ali, né? E caiu da liderança, da vice-liderança da corrida naquele momento, vamos dizer assim, para o final do pelotão. Faltavam em torno de 40 voltas, então ele conseguiu se recuperar para terminar em nono, porém ele jogou fora a corrida dele ali naquele lance. E com isso aí o Matt Kenseth venceu a corrida com os pneus gastos, sem ter trocado na última parada, na frente do Jay McMurray, vencendo novamente no ano. Salvo engano, foi a quarta vitória dele na temporada. Então vamos ir diretamente para a última corrida deste Top 5. Bom, partindo então para fechar este Top 5, vamos para uma etapa de um piloto que não é Hendrick, né? Todos os outros que eu mencionei eram pilotos da Hendrick, mas agora vamos falar de piloto da Joey Gibbs Racing, mas que já andou na Hendrick no início de sua carreira, né? Este homem é o Kyle Busch. Naquele tempo estava na Joey Gibbs Racing, né? Hoje em dia está na RCR. Bom, o Kyle Busch ele vinha numa temporada de 2017 sem muito sucesso. Tinha resultados bons, era um grande candidato ao título da temporada regular, vamos dizer assim. Na verdade, não ao título da temporada regular, né? Ele ia ir para os playoffs por pontos e como líder destes que se classificariam sem vitória. Porque ele era um dos protagonistas da temporada abaixo do Truex e do Larson, vamos dizer assim, naquele momento do ano. Porém, ele chegou na prova de Indianápolis como o atual vencedor, defendendo a vitória dele no ano anterior de 2016 e que foi a última dele antes dessa seca que ele entrou até a corrida de Pocono que sucedia esta corrida em questão que eu estou falando agora de Indianápolis. Então, Kyle Busch ele largou muito bem na pole, veio dominando a corrida, com o Truex em segundo atuando como um escudeiro. Truex e a equipe do Truex e a equipe do 18, né, entraram numa consonância de que iam andar sem se ameaçar durante a corrida. Então Kyle Busch ia lá fazer seus pontinhos de segmento, enquanto o papa segmentos, que o Truex era, ia se manter ali, não ia papar nenhum segmento, ia se manter ali assistindo, seguindo o Kyle Busch. E isso se prolongou até a última relargada do terceiro segmento, perdão. Se prolongou até ali, quando o acordo dessas duas equipes se encerrou. Então o Truex ia partir para cima. Kyle Busch relarga melhor por fora. Provavelmente, se ocorresse relargar de maneira normal, o Kyle Busch sairia mais lançado na reta oposta, já ia partir para a liderança e o Truex ia ter que tentar caçá-lo. Porém, o Truex não quis esperar este momento, não quis dar margem para o Kyle Busch e tentou atacar logo na curva 1, saindo lado a lado, tentando sair lado a lado com ele. Só que ele saiu, o Truex distracionou, perdeu o carro, bateu no Kyle Busch e ambos abandonaram a corrida naquele momento. O Truex danificou o carro de maneira muito séria e aí o Kyle Busch também bateu a traseira do carro e ficou destruído. Fim de corrida para os dois. Teve treta depois no pit, o Adam Stevens se desentendeu com um dos mecânicos do Truex, mas nada de soco, só uma encarada, dedo no peito, essas coisas assim. A corrida acabou caindo no colo do Kasey Kahne depois. Mil desculpas. Eu não diria que caiu no colo, na verdade. Ela foi tão caótica depois, na sequência, porque diversos carros abandonaram, diversas batidas, teve um Big One numa relargada, e acabou que o Kasey Kahne estava melhor posicionado no final quando aconteceu a última amarela. O Keselowski e o Jimmy Johnson até tentaram uma reação ali, mas não conseguiram, e quando o Denny Hamlin bateu ali no finalzinho, o Kasey Kahne era o líder da corrida, bandeira quadriculada para ele, e a primeira vitória dele no ano, inclusive a primeira dele desde Atlanta em 2014. Essa aí seria a última temporada do Kahne na Hendrick, e daí ele sairia para dar lugar para o William Byron, que ia subir da Xfinity. E com isso aí encerramos este vídeo, este top 5 corridas em que o piloto que dominou a corrida acabou não vencendo. Isso é uma coisa muito legal do esporte, né? Inclusive na NASCAR isso se corresponde bastante, né? Nem sempre o melhor piloto irá vencer. Não quer dizer que o cara precisa vencer para ser o melhor. Tem essa relação aí. Então eu peço para que você se inscreva, comente, compartilhe com seus amigos, familiares. E nos veremos novamente em outros vídeos mais à frente, beleza? Espero que tenha gostado, valeu, falou. E na verdade, peraí, um instantezinho, vou ranquear rapidinho. Do top 5 agora. Eu coloco a queda do Jimmy Johnson do Kentucky em quinto, a queda do Kyle Busch em Indianápolis em quarto,
a queda do William Byron na Charlotte 600 desse ano para o Chastain em terceiro, a queda do Larson em Atlanta em segundo e a queda do Larson em Darlington em primeiro. Nos contextos, eu acredito que cada uma dessas estaria nesta posição, beleza? Valeu então, comenta, curta, compartilhe e é nóis, nos vemos em breve. Ih, derrubei tudo aqui.